Se existe um personagem que pode ser considerado patrimônio cultural brasileiro, esse personagem é o Pica-Pau. E lá vamos nós! Enquanto no resto do mundo ele é apenas mais um desenho clássico, aqui ele se tornou um ícone absoluto de audiência por décadas. Por ele passar nos canais abertos por muitos anos, acho que não tem ninguém da minha idade pelo menos que nunca assistiu esse desenho. Eu sou um diabo necessário! Mas você já parou pra pensar que o Pica-Pau que você assistia de manhã não é o mesmo que passava à tarde? O Pica-Pau passou por muitas mudanças e começou como um louco varrido, o famoso Pica-Pau Biruta, quase um vilão de filme de terror, e terminou como um cidadão do bem que paga o aluguel e se preocupa com as regras. Hoje eu te convido para analisar a evolução desse pássaro, desde seus traços mais bizarros, as polêmicas que giram em torno dessa franquia que foram censuradas, até a decadência das versões modernas. Prepare-se para uma viagem no tempo pela história dessa animação maravilhosa. Não se esqueçam de curtir o vídeo que me ajuda demais e se inscrever aqui no canal se curtem esse tipo de vídeo. Sem mais enrolação, bora pra ele? Oi, eu sou o Ed e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, pra quem não sabe, o Pica-Pau ele não nasceu como um protagonista. Ele surgiu como um penetra no desenho de Andy o Panda, em 1940. E sinceramente, ele era bizarro, era muito doido. Nessa fase, ele era conhecido como Pica-Pau Biruta. Ele tinha até dentes, pernas peludas e uma barriga bem estufada. A personalidade era o puro suco do caos. Ele não tinha motivo para agir, ele simplesmente queria destruir a sanidade de quem estivesse por perto ali. Ele era um anarquista e feito para irritar os protagonistas do desenho mesmo, sabe? Essa fase foi desenhada pelo lendário Ben Hardaway, o mesmo homem que deu os primeiros passos do Pernalonga na Warner. Por isso, no começo, o Pica-Pau era quase um clone da fase mais maluca do Pernalonga. Só que, tipo assim, elevado à 10ª potência. Aqui a risada era diferente, mas sim, gente, vocês acreditam que já possuía a sua marca mais forte, que era a risada. A diferença é que era mais estridente, feita por Mel Bianchi. Era um Pica-Pau imprevisível, violento e que muitas vezes vencia o episódio sem nenhum senso de justiça. Ele era o puro suco da liberdade criativa dos anos 40. O pessoal tava lá da cuca, tava nem aí. Quando eu era criança, eu não era muito fã desse Pica-Pau, né? Eu acho que isso é meio unânime na comunidade de quem gosta de Pica-Pau. Eu, na verdade, odiava, gente. Mas isso porque eu já conhecia as versões mais modernas do personagem. Alguns anos depois eu comecei a curtir mais esse Pica-Pau e a entender melhor algumas piadas. E querendo ou não, esse Pica-Pau também tem muitas cenas icônicas, o famoso Pica-Pau Biruta. Em meados dos anos 40, o Pica-Pau passou pelas mãos do James Sculiani e mais tarde do icônico Dick Lundy. É aqui que ele ganha o visual que a maioria de nós considera o primeiro oficial. Ele fica mais baixo, mais fofinho, perde os dentes e ganha traços um pouco mais arredondados. Mas pra quem acompanha essa versão sabe que ele continuava sendo muito espertinho, tá? Que faz assim? É nessa fase que surgem os episódios mais brilhantes de Pica-Pau, vamos ser sinceros, como aquele do barbeiro, o famoso Fígaro. O Pica-Pau se tornou mais inteligente. Ele não era apenas louco, ele era sarcástico, ele era imprevisível. Agora, se você prestar atenção nos episódios dessa época, vai notar um padrão muito curioso. O Pica-Pau sempre tá com fome, você já tinha reparado nisso? Mas não é uma fominha qualquer. É uma necessidade desesperada que move 90% dos episódios. Ou ele tá tentando comer o Leôncio, ou tá tentando roubar o estoque de comida de alguém, ou tá literalmente delirando e conversando com a fome, vendo outros personagens como se fossem frango assado. Mas sabe por que dessa obsessão? A gente precisa lembrar que os roteiristas dessa fase viviam no auge da Grande Depressão e do racionamento da Segunda Guerra Mundial. Para aquela geração, a comida não era apenas nutrição, era o maior símbolo de segurança e status. Ver o Pica-Pau, um personagem que teoricamente deveria ser fofinho, tentando cozinhar um vizinho, sabe, uma forma de humor catártico, era o reflexo da sociedade que sabia que estava passando pela privação. A fome do Pica-Pau era a motivação perfeita para justificar a sua agressividade e suas trapaças também. Ele não era mau por natureza. Ele era um sobrevivente em um mundo bem escasso. Além disso, o design da comida nessa fase era, vamos ser sinceros, um show à parte.
Os perus assados, os bifes gigantes, as tortas fumegantes eram desenhadas com um detalhe que chegava a ser hipnótico até hoje. Isso criava uma conexão imediata com o público. Todo mundo ali entendia o que era desejar aquele banquete. O Pica-Pau dessa época era o retrato do desejo imediato de comida, sobrevivência e a busca por satisfação a qualquer custo. Nessa época, a Universal começou a perceber que tinha uma mina de ouro na mão. O Pica-Pau se tornou o primeiro personagem de desenho animado a ter a sua própria música indicada ao Oscar, em um ano que não existia a categoria de animação ou não era muito considerada. Foi o auge técnico da produção, com animações fluidas e fundos pintados que eram verdadeiras obras de arte. Conforme os anos 50 avançavam, a televisão começou a se tornar o principal meio de exibição, e com a TV veio a censura da TV. O Pica-Pau precisava ser um bom exemplo para as crianças. Ele foi redesenhado pela Laverne Hardin, a primeira mulher animadora de destaque, que deu a ele um visual mais polido, comportado, o topete ficou mais arrumado e ele começou a usar luvinhas brancas. É aqui que a personalidade dele começa a mudar, e mudar bastante daqueles primórdios do Pica-Pau biruta, do Pica-Pau meio doido. ¿Quiere decir el tal de cabello vermelho? Sí, ¿Y de grande nariz? sí, sí. ¿Y que faz? Sí, sí, sí. ¿Y que é grande astro da TV? Esse mesmo. Yo no lo conozco, señor. Ei, cara, você gosta de pipoca? Ele deixou de ser o agressor para ser a vítima dessa vez. Agora, ele só atacava o Leôncio ou o Zé Curubu se eles fizessem algo contra o próprio Pica-Pau primeiro. Ele se tornou um cidadão comum que ia a restaurantes, viajava de férias e tinha problemas com os vizinhos. A loucura deu lugar a uma malandragem urbana, basicamente, sabe? Por muitos fãs, foi aqui que o personagem começou a perder a sua alma. Embora os episódios dessa era sejam muitos, mas muitos famosos aqui no Brasil. Quando eu era criança, gente, eu amava esse Pica-Pau. Eu achava o desenho muito engraçado e, vamos ser sinceros, as histórias ficaram muito mais legais. Se o antigo Pica-Pau era lembrado pela loucura desenfreada e a busca por comida, aqui ele é muito mais lembrado pela historinha em si, pelo desenho em si. O desenho pra mim tem muito mais lógica e também tem muito mais cenas icônicas nos dias de hoje. Juro, até hoje quando alguém me pergunta se eu tomei banho, eu digo que não porque não é sábado. Não, terça-feira, senhor. Terça-feira? Eu só tomo banho no sábado. Eu achava interessante também o fato do episódio ser na cidade, do outro episódio ser na floresta, do outro ser no pântano com o Zeca. Assim, né, ia seguindo o desenho, todos focados no início, meio e fim, tinha uma historinha bem legalzinha, uma historinha bem rapidinha de ver, e o design era bonitinho. Depois que Alter fechou o estúdio em 1972, o Pica-Pau ele ficou na geladeira, por muitos anos. Em 99, a Fox tentou reviver o personagem com o novo Pica-Pau. O design tentou misturar todas as eras antigas, mas o roteiro ele era bem mais infantilizado. Eles introduziram a Whitney, que era tipo a namorada do Pica-Pau, e trouxeram outros personagens icônicos da franquia também, como a Amelinha Raneta, os sobrinhos, o Zé Curubu, o Leôncio. Eles eram meio que vizinhos do Pica-Pau, tentando recriar uma dinâmica de família que, sinceramente, não combinava muito com o Pica-Pau não, né? Que vivia de dar bicadas na cabeça dos outros. Aqui eu lembro que eu amava assistir esse Pica-Pau no horário de almoço da Record. Eu achava muito engraçado o jeito que ele era folgado, gente. Eu achava que, tipo assim, tinha um resquício daquele Pica-Pau antigo, sabe? Hoje em dia, eu acho que eu vou ficar com um Pica-Pau de meados dos anos 70, dos anos 50 a 70. Eu acho ele mais engraçado, mas assim, eu ainda morro de rir com a dublagem desse desenho, tá? Dos anos 99. Do Pica-Pau falando que o neném não é neném, ou do Zé Curubu rachando o bico da cliente da Winnie e ficarem carecas. Esse episódio me pega muito, eu acho muito engraçado. Puxa vida, eu não acredito. Quando é peru que eu vou vender. E assim, né, o que falar do filme de 2017? Eu queria pular essa sessão, mas não posso. Aquela mistura de live action com um Pica-Pau em CGI, que parecia ser um brinquedo de plástico, gente, não deu certo, né? O filme foi claramente feito focado no mercado brasileiro, focado nas crianças muito pequenas, mas esqueceram que a gente amava no Pica-Pau não era a fofura dele, não, era assim, um lado anti-herói dele. Sinceramente, eu nem terminei de assistir o filme. É
É muito chato, é muito ruim. Recentemente também tivemos a série nova do Pica-Pau, direto lançada pro YouTube, mas que sofre com animações muito simplificadas, um design que eu particularmente não curti tanto, e os roteiros, eu tentei ver, tá? E os roteiros que parece que eles têm medo de ousar, não é nada com nada. O Pica-Pau ele sobrevive, ele passou por várias mãos, vários estilos e várias personalidades. Ele começou com um reflexo da anarquia dos anos 40 e terminou como um ícone de nostalgia hoje em dia. Talvez o segredo da sua longevidade, especialmente no Brasil, seja esse espírito de que não deixa se abater e o famoso jeitinho de ser levado ao extremo das animações, né? Claro, o sarcasmo. Mesmo que as versões modernas não cheguem aos pés das versões clássicas, o legado de Walter está gravado na memória de todos nós. Mas eu quero saber de você. Qual a fase favorita do Pica-Pau? Você prefere o Pica-Pau biruta dos anos 40 ou aquele malandro clássico que enganava o Leôncio nos anos 50? Comenta aqui embaixo e não esqueça de deixar o like se você também cresceu ouvindo essa risada icônica. Eu sou o Ed e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!